Olá, bom dia. Nosso grupo para o trabalho de história fez uma apresentação sobre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E os participantes do grupo são o Lucas, a Fabrini e eu, Samara. A Revolução Industrial, um dos momentos mais importantes para a história humana, a Revolução Industrial foi capaz de definir uma mudança na lógica de tempo que perdura até os dias de hoje, em todo o mundo. A divisão entre tempo de trabalho e tempo de lazer. Mas a Revolução Industrial não fez apenas isto, já que ela também mudou toda a estrutura da sociedade como um todo, criando um novo ambiente para servir de palco para as relações humanas. A fábrica, por meio da Revolução Industrial, o capitalismo, que consolidou-se como um sistema econômico vigente. Foi a Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. E atribui-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1691, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação de locomotiva e da estrada de ferro, que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. Foi muito mais do que um evento, já que ela foi, na verdade, um conjunto de mudanças ocorridas na Europa durante os séculos XVIII e XIX, que teve como principal característica a substituição do modo de trabalho artesanal pelo modo de trabalho assalariado, feito com a ajuda de máquinas. Com a maquinofatura, já não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas já conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante e nenhuma segurança e diversas ocorrências de acidentes no trabalho, como, por exemplo, a perca de dedos nas máquinas. A intensa exploração do trabalho do proletário fez com que os trabalhadores organizassem-se em sindicatos, também chamados de organizações de trabalhadores, e chamados na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. A Revolução Industrial foi dividida em três fases, que correspondem ao processo evolutivo das tecnologias desenvolvidas e mudanças socioeconômicas. A primeira Revolução Industrial ocorreu entre 1760 e 1850, dando início ao novo padrão de consumo. Foi marcada pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como a vapor, eólica e hidráulica, pela substituição da produção artesanal, manufatura e pela indústria, maquinofatura, e a existência de novas relações de trabalho. As principais invenções desta fase, que modificam todo o cenário vivido na época, foram a utilização do carvão como fonte de energia, o consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva e o desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As invenções possibilitaram um melhor escoamento de matérias-primas, bem como de consumidores, e também favoreceram a distribuição dos bens produzidos. A primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período, houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, como em problemas de ordem social, como miséria, violência e fome. Nessa fase também a sociedade organizou-se em dois polos, de um lado a burguesia e de outro o proletariado. Na segunda fase da Revolução Industrial, que foi o período entre a metade do século XIX até o meado do século XX, terminando durante a Segunda Guerra Mundial,
Essa fase compreende de vários avanços tecnológicos, mais do que a primeira fase, bem como aperfeiçoamento de tecnologia já existente. O mundo pôde vivenciar diversas novas criações que aumentariam ainda mais a produtividade e, consequentemente, os lucros das indústrias. Houve também, nesse período, grandes incentivos às pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, utilizado na nova invenção, o motor a combustão. A eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse período começou a ser usada para funcionamento de motores, com destaque para os motores elétricos e a explosão. O ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. A segunda revolução industrial teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa em bem menos tempo. Consequentemente, o aumento do comércio e modificando nos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando então, economicamente, diversos outros países. Expansão territorial e exploração de matéria-prima. Os avanços nos transportes possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas. Surgiram as grandes cidades e com elas também os problemas como superpopulação, aumento das doenças, desemprego e aumento da mão de obra barata e novas relações de trabalho. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Tecnocientífica, iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também ao avanço científico, deixando de limitar-se a apenas alguns países e espalhando-se por todo o mundo. As transformações possibilitadas pelos avanços tecnocientíficos são vivenciadas até os dias atuais, e cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia, robótica, avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também as relações sociais, o modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. Todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas científicas relaciona-se ao que chamamos de globalização. Tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações instantaneamente, superando então os desafios e obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. A terceira revolução industrial e a nova integração entre ciência, tecnologia e produção possibilitaram um avanço na medicina. A invenção de robôs capazes de fazer trabalhos extremamente minuciosos e precisos. Houve avanços na área da genética, trazendo novas tecnologias que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, bem como diminuição das distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo financeiro consolidou-se e houve aumento do número de empresas multinacionais. E não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo transformaram o modo como o homem relaciona-se com o meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços tecnocientíficos tem causado grande impacto ambiental. Atualmente, as alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades, que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve início no ano de 1789 e, para entendê-la, precisamos entender o que estava acontecendo na França para que o povo se revoltasse. A França estava vivendo o chamado Antigo Regime, onde o rei tinha o poder absoluto. O cenário era de crise, afinal, apenas a população pobre pagava os impostos. O clero, a nobreza e alguns dos burgueses negavam a pagar, pois acreditavam que cobrar apenas da população já era o suficiente. Os mesmos tapavam os olhos para a crise, mesmo com todos os avisos que lhes eram dados. A França estava em uma situação muito complicada, até pelo fato de ter perdido uma guerra e estar super endividada.
a população estava revoltada, principalmente pela fome que se instaurou por toda a França. E por conta disso, estavam planejando uma forma de cobrar mudanças. Inclusive, o rei chegou a se reunir com a nobreza, com o clero e com alguns representantes da população para verem se não poderiam fazer uma reforma fiscal na França. Mas o rei acabou dissolvendo a reunião e os representantes da população, cansados da situação, formaram uma Assembleia Constituinte, a fim de que a França tivesse uma Constituição. No dia 14 de julho de 1789, tivemos a queda da Bastilha, tal qual foi o pontapé da Revolução. A mesma era uma prisão antiga, que era um símbolo do absolutismo, e o fato da população ter tornado a Bastilha foi um grande marco para o início da queda do absolutismo. Ainda no mesmo ano, teve a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento com vários ideais liberais que eram contra o governo do antigo regime. Tal defendia a divisão do poder, a igualdade de todos perante a lei e diversos outros decretos. Em 1971 é feita a primeira Constituição na França, que insinuava a vontade da burguesia em relação ao governo francês. O rei Luís XVI continuou governando, mas sempre respeitando a Constituição. Nesse momento, temos a monarquia constitucional. Em 1792, vai ter a proclamação da República e, ainda por cima, o rei vai tentar fugir da França, vai tentar tomar o poder e, por conta disso, o rei acaba sendo julgado por traição, por estar conspirando com outros países para tirar o domínio da França. Então, ele é morto em 1793. Em 1973 é instaurada a República Jacobina. Os jacobinos eram a favor de diversas reformas, e os mesmos disputaram o poder com os girondinos, que eram mais conservadores e a favor de reformas burgueses. Como o poder dos jacobinos teve uma nova constituição que trazia o voto universal, onde todos podiam votar independente de suas rendas, porém os jacobinos falham no poder por começarem um período de terror onde toda e qualquer pessoa pode ir contra a Revolução Francesa. Era perseguida e morta, principalmente pelo líder deles, o Maximilien Robespierre. E por conta de tal situação, em 1974, os jacobinos perdem o apoio da população e Robespierre acaba sendo morto pelos próprios colegas. Em 1795, os girondinos tomam o poder. No geral, o governo foi bem tranquilo, mas eles acabaram com o voto universal. Nesse governo, colocaram todos os desejos da burguesia. Considera-se o final da Revolução em 1799, pois Napoleão Bonaparte, que era um militar francês, toma o poder e volta com várias coisas que a Revolução Francesa trouxe. Muito obrigado pela atenção. Terminar? Terminamos. É isso. Alguém